Às vezes nós criamos planilhas que vão ser usadas por outras pessoas, e aí que as coisas complicam. Até tem usuários que conseguem entender o que é para fazer, mas tem outros usuários. Pensando em situações que você quer evitar problemas com o preenchimento de dados de uma planilha, é que pode ser usada a validação de dados, que é outro recurso extremamente importante, mas que poucos usuários conhecem. Então, se você quer aprender a usar a validação de dados, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Antes de começar a aula, eu quero te pedir um favor. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Como sempre, eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo, ok? Sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, galera, a planilha já está aberta e o que nós temos aqui é um controle de estoque de uma loja de produtos de informática especificamente para o mês de dezembro. E a ideia aqui é trabalhar a planilha de forma que qualquer outro usuário possa preencher dados e evitar a possibilidade deles cometerem erros nesse preenchimento. Então, as informações da coluna A, produto, devem ser baseadas aqui na base de dados na lista de produtos que essa empresa comercializa. Da mesma maneira, as informações da coluna B, fabricante, devem ser buscadas na lista de fabricantes com as quais essa empresa trabalha. A data de saída deve ser obrigatoriamente alguma data do mês de dezembro, considerando que essa planilha considera apenas as saídas do mês de dezembro. As quantidades também vão respeitar um valor mínimo e máximo que a gente vai estabelecer. Da mesma forma, o preço do produto tem um valor mínimo e tem um valor máximo baseado nas características dos produtos que essa empresa comercializa. E aí, a partir da quantidade e do preço unitário de cada produto, a gente vai calcular o preço total. E é exatamente por aqui que eu quero começar. Eu quero calcular aqui na coluna F o preço total, porém, essa informação só vai ser calculada quando o usuário preencher o preço unidade. Para isso, eu vou usar a função C, que só vai calcular o preço total quando o preço unitário tiver sido preenchido. Para fazer isso, eu vou selecionar a célula F4 e nela eu vou digitar a função C. No teste lógico, eu vou pedir para ele verificar se o preço que está lá na célula F4 é igual a vazio. Se o valor da célula E4 for vazio, então aqui na célula F4 continua sem preenchimento nenhum, continua também um valor vazio. Porém, se houver preenchimento lá na célula E4, então eu quero que a função C busque a quantidade e multiplique pelo valor da célula E4. A ideia aqui é que o preço total fique em branco, enquanto o valor do preço unidade estiver em branco. Porém, quando for preenchida a informação do preço, vai ser automaticamente calculado o preço total. Eu vou fechar a função e apertar a tecla Enter. Por enquanto, como não houve preenchimento, o valor da célula continua vazio. Eu vou selecionar a célula F4 e usar o auto-preenchimento, preenchendo sem formatação para que ele mantenha a formatação anterior. Agora eu vou começar aplicando algumas regras de validação de dados nessa planilha. A primeira regra é com relação ao produto. Eu quero que sejam preenchidos lá na coluna A apenas produtos com os quais essa empresa trabalha. Para fazer isso, eu vou selecionar da célula A4 até a célula A20, vou lá na guia Dados e procurar pelo grupo Ferramentas de Dados e nele o botão Validação de Dados. Eu tanto posso clicar direto no botão, como também no drop-down que está ao lado dele e escolher a opção Validação de Dados. O Excel vai exibir a janela de validação de dados, na qual ele oferece 3 guias. A primeira guia é a Configurações, na qual a gente vai informar para o Excel quais são as informações que vão ser inseridas nas células. A segunda guia é a mensagem de entrada, que é uma mensagem opcional que pode ser exibida quando o usuário selecionar alguma das células que tiverem com validação de dados aplicada. E a última guia é o alerta de erro, que é uma mensagem de erro que pode ser exibida caso o usuário insira alguma informação inválida. Nós vamos trabalhar com algumas dessas guias durante as próximas colunas.
Para essa primeira coluna, eu vou lá na guia Configurações e aqui no campo Permitir eu vou clicar no drop-down e vou escolher a opção Lista. Reparem que no momento que a gente marca a opção Lista, o Excel disponibiliza a linha chamada Fonte. Aqui em Fonte a gente pode informar quais são as células que têm as informações que vão servir como referência para o preenchimento dessa validação de dados. Eu vou clicar dentro da linha Fonte e vou selecionar desde a célula H4 até H16, que são as células que têm as informações dos produtos com os quais essa empresa trabalha. Eu vou manter marcadas as opções Ignorar em branco e também Menu suspenso na célula, que vai ser muito importante para facilitar o nosso trabalho daqui a pouquinho. Eu vou clicar OK, e só para a gente verificar o resultado do que a gente fez até agora, quando você selecionar qualquer célula de A4 até A20, o Excel vai exibir um drop-down ao lado da célula, de forma que quando você clicar nesse drop-down, vai ser exibida a mesma lista de produtos que a gente tem lá na coluna H. A partir de agora, o usuário não precisa mais digitar o nome do produto. Ao invés de digitar, ele pode apenas selecionar o nome do produto na lista, o que vai facilitar muito o trabalho do usuário e também vai evitar a possibilidade dele digitar algum nome de produto errado. Reparem que ele até pode fazer uma digitação e conforme ele fizer a digitação, vai ser exibida a lista com produtos correspondentes ao texto que ele está digitando, mas fica sem dúvida muito mais fácil ele selecionar o nome do produto na lista. Por enquanto eu vou apagar as informações para preencher as próximas colunas. Eu vou agora selecionar de B4 a B20, vou iniciar novamente a validação de dados e novamente eu vou permitir lista. Porém, dessa vez, a fonte de dados vai ser a lista dos fabricantes. Então, eu vou selecionar desde a célula I4 até a célula I9. Mais uma vez, eu vou clicar em OK. E só para verificar, eu vou selecionar alguma célula e clicar no drop-down para verificar se ele realmente está informando a lista dos fabricantes. Agora eu vou configurar as informações da coluna C, data saída. Então, vou selecionar da célula C4 até a célula C20, vou iniciar novamente a validação de dados, porém, dessa vez no campo Permitir, ao invés de lista, que é o que a gente trabalhou até agora, nós vamos permitir data. E quando a gente seleciona o campo data, são exibidos dois novos campos, data de início e também data de término, e vão permitir que a gente possa estabelecer o intervalo de datas com os quais a célula vai trabalhar. Considerando que essa planilha trabalha apenas com datas do mês de dezembro, eu vou então selecionar o campo data início e digitar 01/12 e no campo data de término 31/12. Dessa maneira eu estou limitando as datas de entrada apenas no mês de dezembro. E diferente das vezes anteriores, dessa vez eu vou configurar as informações da guia Mensagem de Entrada, que vai ser uma mensagem que vai ser exibida para o usuário sempre que ele selecionar alguma daquelas células que foram configuradas. No campo Título, eu vou digitar data de saída e na mensagem de entrada, digite a data de venda do produto. E aqui você pode colocar mensagens personalizadas da maneira que você achar melhor, ok? Da mesma maneira, eu quero que seja exibido o alerta de erro, que vai ser uma mensagem exibida para o usuário sempre que ele inserir uma informação diferente do que foi determinado na validação de dados. O alerta de erro tem 3 estilos diferentes: parar, aviso e informações. No parar, ele não permite que o usuário saia da célula enquanto aquela informação errada for mantida. O usuário vai ter que colocar uma informação correta ou deixar a célula em branco para que ele possa sair. No aviso ou no informações, o Excel permite que o usuário mantenha a informação errada. Porém, o usuário é avisado, ele é informado de que tem alguma coisa errada. Então, das 3 mensagens, a gente pode entender que a mais restritiva é o parar. Ela realmente não deixa o usuário manter a informação errada na célula. E é justamente com ela que eu quero trabalhar. Então, eu vou manter marcada a opção parar e no título eu vou digitar data inválida. E como mensagem de erro, a data está errada, só serão permitidas datas entre 1/12 e 31/12. Mais uma vez, você pode colocar outras mensagens conforme você achar melhor, ok? Com todas as informações preenchidas, eu vou clicar no botão OK
E reparem que sempre que a gente selecionar qualquer uma dessas células, vai ser exibido o quadro da mensagem de entrada. E aquele aviso mostrando para o usuário que informação ele tem que preencher nessas células. Eu vou digitar uma data válida. Então percebam que ele aceita sem problema nenhum. Porém, eu vou digitar agora uma data inválida. Quando eu pressionar a tecla Enter, vai ser exibido o alerta de erro, mostrando que a informação que eu digitei está errada. Eu tenho três opções. Eu posso clicar em repetir, e aí dessa maneira eu vou ter a opção de digitar uma data correta, e se eu digitar a data correta, de acordo com a regra de validação que a gente determinou, ele vai aceitar. Porém, eu posso também cancelar, e nesse caso ele vai deixar a célula em branco, de forma que eu preencha novamente, dessa vez colocando um valor correto. Galera, pausa rápida para passar um recado importante para vocês. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Avançado, que está disponível lá no Amazon Kindle. Para você que quer aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books e sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, o Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá. Agora eu vou selecionar da célula D4 até D20 e vou criar a validação de dados para a quantidade. No campo Permitir, dessa vez eu vou trabalhar com o número inteiro, considerando que as quantidades vendidas são sempre números inteiros. E dentro dos limites de vendas dessa empresa, não existe a possibilidade da gente vender mais do que 20 unidades de um determinado produto a cada venda. Então, por isso, eu vou determinar que o valor mínimo vai ser 0 e o valor máximo vai ser 20. E vou preencher a mensagem de entrada. Pronto, coloquei o título quantidade e o texto da mensagem digite a quantidade vendida. E, por último, vou preencher o alerta de erro. Título quantidade errada e a mensagem a quantidade vendida deve estar entre 1 e 20. Com todas as informações preenchidas, eu vou clicar em OK e vou fazer um teste de digitação para verificar se está tudo certo. Perfeito. Sempre que eu trabalhar com algum valor diferente do que foi determinado, vai ser exibido o alerta de erro. Vou apagar as informações e agora eu vou trabalhar com a coluna E, preço unidade. Vou selecionar então de E4 até E20 e vou começar mais uma regra de validação de dados. Dessa vez, vai ser permitido a informação decimal, considerando que eu não tenho aqui nenhuma lista que me permita especificamente valores de moeda. Considerando que o produto mais caro que a gente vende nessa loja custa R$ 1.500, então vou determinar que o valor mínimo deve ser 0 e o valor máximo 1.500. Vou lá para a guia mensagem de entrada. Pronto, coloquei o título preço unitário do produto e a mensagem exibida vai ser digite o preço de cada unidade do produto. E para finalizar, alerta de erro, também vai ser do estilo parar. E o título vai ser preço inválido com a mensagem de erro, o preço digitado não pode ser maior que R$ 1.500. Com todas as informações preenchidas, eu vou clicar em OK e vou fazer um teste. Dentro de um valor válido, ele aceita a digitação. Se eu digitar algum valor inválido, ele não aceita e exibe a mensagem de erro. Perfeito. Agora que todas as informações de validação de dados já estão estabelecidas na planilha, eu vou fazer um teste preenchendo algumas linhas e testando o funcionamento. E pronto, com isso a gente consegue perceber que a planilha está aceitando corretamente as regras de validação de dados que foram estabelecidas. E aí eu vou te dar uma dica. Cria essa planilha e manda para alguém fazer o preenchimento das informações. Não explica nada, deixa a pessoa entender o que é para ser feito ali e ver de que maneira ela vai se comportar, entendendo aí as mensagens de entrada e também os alertas de erro que vão ser exibidos conforme ela preencher os dados da planilha. Você vai perceber que muito possivelmente a experiência do usuário vai ser muito melhor com uma planilha que recebeu a validação de dados. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero o conteúdo tenha sido útil para você. Tem só uma última coisa que eu gostaria de te pedir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o filtro avançado, que vai oferecer uma forma diferente de filtrar os dados da planilha. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!